E nós aqui, então, vamos continuar o nosso tema de hoje em diante eu vou enfrentar as dificuldades sem perder a alegria. Certo? Lá em casa, quando a gente troca ideia sobre o tema, né, eu e o Jorge, e quando chegou nesse subtema aqui da alegria, nós pensamos que, né, sabendo que esse mês eu precisaria fazer uma das mensagens do culto, pensamos que essa daqui seria bem ideal, porque do casal, geralmente, eu sou a que mais é positiva, assim, né? Deu um problema ali, não, mas vamos lá, né? Vai dar para resolver, vamos lá. Eu sou aquela pessoa que gosta de ver o copo meio cheio e não meio vazio, né? Não que, diante de algumas situações, a gente não perca um pouco o chão também, né? Não que eu também não me entristeça, não que às vezes não bate um pequeno desespero, né, diante de alguma coisa, mas normalmente eu costumo ver o lado bom das coisas, eu costumo ser aquela que dá aquela animada. E o que eu quero trazer hoje para vocês é compartilhar um pouco com vocês de quais as ferramentas que eu uso, o que eu penso para conseguir reagir dessa forma diante das dificuldades. E quando eu estava preparando e pensando nesse tema, eu lembrei desse filme, eu não sei se alguém de vocês chegou a assistir esse filme. Chegamos ao ponto de dizer que um filme de 1997 é antigo, né? Veja bem a que ponto chegamos. Mas é um filme já um pouco antigo, é um filme italiano, tá? Um filme europeu, então eles têm uma coisa diferente, né? Filme europeu. E esse filme, ele me marcou bastante, eu logo lembrei dele, porque a história dele é muito interessante. Não sei se você assistiu, mas é a história de uma família que vivia, então, na época da Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe, né, como foi a Segunda Guerra. E ele era judeu, né, eles eram uma família judia. E, obviamente, foram levados para um campo de concentração. Então, era o casal, eles tinham esse filho. A mulher foi levada para um campo de concentração feminino e o homem e o filho foram levados, então, para o outro campo de concentração. Só que o interessante desse filme é uma comédia dramática, né? Então, você ri, você chora, você, né, não sabe o que sentir em alguns momentos. E o que acontece nesse filme? Esse pai, que está ali agora com seu filho num campo de concentração, ele assume para ele a responsabilidade de tornar aquela situação menos ruim possível para o filho. O filho, na verdade, não tem nem noção, ele não tem nem consciência de que ele está num campo de concentração, pode ser torturado a qualquer momento, né? Enfim, ele cria para a criança um ambiente de como se fosse tudo um jogo. A criança acha que ela está no meio de uma brincadeira, né? Até tem alguns momentos que daí ele vai marchando atrás dos soldados, assim, meio que imitando o menino, dá risada. Ou seja, o menino não tem nem noção do que está acontecendo, porque o pai criou ali um ambiente melhor para conseguir passar por essa situação do campo de concentração. Claro que é uma história fictícia, né? Não é um personagem real, mas ele nos leva a pensar, poxa, de que forma a gente tem se portado diante de uma situação muito ruim? Recomendo, tá? Esse filme. Tem uma frase também que a Shonda Rhimes, que é a criadora e produtora do consagrado seriado Grey's Anatomy, que já deve estar na 50ª temporada, nem sei mais, já perdi as contas. Mas é um seriado muito famoso. E ela, como produtora, como criadora de conteúdo e personagens, ela estuda muito pessoas, né? E ela disse uma frase muito interessante: não sei quem é um personagem até ver como ele lida com as adversidades. Na tela e fora dela, é assim que descobrimos quem são as pessoas. A forma como você reage diante das adversidades, diante dos problemas, é a forma que vai te definindo aos poucos. Ela vai construindo o teu caráter, ela vai construindo a tua pessoa, a forma como você lida com as coisas. E essa é a primeira pergunta que eu já quero trazer para vocês. De que forma você
tem lidado com as dificuldades? Apareceu um problema diante de ti, como você reage? O que você faz? Outra pergunta, como enfrentar as dificuldades com alegria? Será que é possível isso? Pô, estou com um problemão para resolver, mas eu vou continuar sorrindo, né? Será que é possível isso? Refletindo sobre esse tema das dificuldades, aí eu fui pensando, imaginando situações na minha cabeça, mas é difícil a gente classificar as dificuldades que a gente passa na nossa vida num patamar só, né? Não que uma coisa seja maior do que outra, mas tem graus de dificuldades diferentes na nossa vida. E eu separei eles em 3 pontos aqui, em tentações, provações e a morte. A gente quer falar um pouquinho, então, desses 3 aspectos, tá? A gente quer falar um pouquinho, então, sobre esses 3 itens, certo? E a gente quer começar, então, falando sobre as tentações. Será que sentir uma tentação é algo errado? Normalmente, a gente diferencia as tentações e as provações de forma diferente. As tentações a gente entende como sendo algo que nasce no nosso coração. É uma questão um pouco mais interior, é algo que vem de dentro de nós. Talvez, às vezes, motivado por alguma coisa externa, né? Mas, na verdade, ela reflete uma fraqueza em determinada área da nossa vida. Às vezes, uma coisa que vai trazer uma tentação para um, não vai trazer para o outro, porque cada um tem suas lutas, cada um tem as suas batalhas, cada um tem tentações a enfrentar. É diferente para cada um de nós. Mas cada um de nós, em alguma área, pode ser tentado. Certo? Então, o que é a tentação? Na verdade, é um desejo que nós temos no nosso coração por alguma coisa, por alguma pessoa, por alguma situação. Certo? E a tentação a gente entende como não sendo algo bom, né? Ninguém diz assim, nossa, estou com uma tentação, gente, que coisa boa, né? A gente já sabe que a tentação é uma coisa ruim, porque a gente já entendeu que, às vezes, eu dar lugar para essa tentação, eu ceder a essa tentação, pode me levar para um lugar não muito legal. Pode me levar a fazer coisas não muito agradáveis, ou podem me trazer consequências depois. Então, se você sentiu algo, uma vontade no seu coração e aquilo te incomoda, então já acende a luzinha. Porque quando a gente sente vontade de fazer alguma coisa errada, a gente sabe que está errado. Mas mesmo assim, a gente pode acabar fazendo o que está no nosso coração. Então, é uma dificuldade, é uma luta que a gente enfrenta, né? Por exemplo, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre mim. Vou falar da minha tentação aqui com vocês, que é a área da comida. Desde que eu me entendo por gente, eu amo comer. Comer é uma das coisas que me traz muita alegria. Mas eu sei que isso tem limites, certo? E no meu tempo pós-adolescência, já assim, foram raros momentos da minha vida em que eu estive dentro do meu peso ideal. Por quê? Porque eu amo comer, né? E várias vezes, e incontáveis vezes, eu já perdi para a comida. Porque eu pensava, eu vou comer, mas eu não preciso. Mas eu quero, eu gosto. Mas pode trazer consequência. Mas e daí? Eu vou, né? E a comida me venceu. Né? Hoje, graças a Deus, isso já é algo mais controlado, com a ajuda de profissionais, né? A gente acaba encontrando aí meios e formas da gente não ceder tanta tentação. Porque até um determinado momento era tudo mais uma questão só estética, né? Porque sabe, né, nós, mulheres, a gente gosta de estar com tudo em dia, certo? Mas a idade vai chegando, os anos vão passando, e a gente precisa começar a se preocupar em envelhecer bem. Então, essa agora é a minha preocupação. Porque minha genética, né,
família aí cheia dos colesterol e diabetes e coisa arada, só coisa boa. Eu sei que se eu não controlar essa minha tentação de comer, cedo ou tarde, eu posso colher os resultados disso. E isso é para todas as áreas da vida. Tem gente que tem dificuldades, tentações na área sexual, por exemplo. Mas que se ela for alimentada, essa tentação, sempre cedida, a gente sabe que lá na frente vai trazer problemas no relacionamento, vai trazer rompimentos, separações. Né? Na área financeira, quantas vezes a gente tem aquele desejo, muitas vezes sim motivado pelo meio externo, né? Porque jorra de opções na nossa frente para a gente consumir, mas que acaba criando dívidas e dívidas e dívidas pelo simples fato de não conseguir se controlar. Então, assim, é várias áreas, né? Que falar dos vícios, então, né? Bebida, fumo, drogas. A gente sabe qual é o fim, a gente sabe para onde leva. E aí tem muita gente que diz, porque Deus colocou essa tentação no meu coração. Será? A gente quer conversar um pouquinho hoje sobre o livro de Tiago. Todo o estudo de hoje eu baseei em versículos do livro de Tiago. É uma carta escrita no Novo Testamento, né, que na sua grande maioria são cartas, mas ela foi escrita por Tiago, que era irmão de Jesus, tá? Então, o irmão de sangue de Jesus ali, que escreveu essa carta, e não foi para uma igreja em específico, diferente de Paulo, que escrevia para os romanos, escrevia para os coríntios. Tiago escreveu uma carta circular, ou seja, ela passava por várias igrejas, porque muitas dessas igrejas estavam passando por provações bem complicadas, né? Hoje ainda a gente, em alguns países, infelizmente, tem igrejas que passam por perseguição, né? Mas nessa época aqui, no início ali do cristianismo, a perseguição era muito forte. Então, Paulo não, a gente costuma falar de Paulo, né, que escreve as cartas, mas Tiago, então, vai escrever essa carta como uma motivação para as igrejas que estavam passando por perseguições e por coisas difíceis, tá? E ele também dá algumas orientações morais dentro dessa carta, tá? E aqui ele vai dizer o seguinte, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ou seja, o grande problema não está em ter o desejo, porque o desejo vem, é natural nosso. A gente tem fraquezas e áreas da nossa vida que a gente precisa lutar contra. Mas, como diz ali, né, a partir do momento que você dá lugar a isso, aí é que começa a gerar o pecado. Aí é que começa a gerar a morte. Então, a gente precisa fazer algo antes de chegar nesse ponto. Mas o que fazer? Né? É possível a gente enfrentar a tentação com alegria? Tem um versículo de 1 Coríntios 10, 13, que diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou conseguir suportar isso aí. Eu não vou conseguir vencer essa tentação, é muito mais forte do que eu. Será? E agora pode parecer frase de coach, né? Pode parecer frase aí motivacional, mas você pode sim enfrentar essa tentação. Porque não é um coach, não é alguém dizendo que você vai conseguir, que você pode. Mas é Deus dizendo, é a palavra de Deus dizendo que não há tentação que você não possa vencer. Que Deus não vai permitir que você tenha alguma tentação que seja além das suas forças, que seja além da tua capacidade de dizer não. E é por isso que a gente pode se alegrar
Em primeiro lugar é saber que, poxa, aquele desejo que eu estou enfrentando, eu consigo lutar contra ele. Porque Deus me dá as ferramentas para enfrentar isso. Porque eu não estou sozinho passando por isso. E não tem satisfação maior, eu digo por mim, de chegar à noite, deitar, olhar para o meu dia e dizer, bah, que dia bom, hoje eu não comi besteira. Né? Isso traz uma alegria para a gente, isso traz uma satisfação para a gente. Então, uma forma da gente olhar para as tentações, essas dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, é a gente pensar lá na frente. Qual é o fruto que eu quero colher disso? O que eu quero colher enfrentando essa tentação? Então, vencer ela, na verdade, não é algo natural. Ela exige um esforço de nós, sim. Ela exige perseverança, né? É uma decisão consciente de dizer não para poder colher bons frutos do não que eu disse depois. E a alegria em enfrentar essa dificuldade é saber que não há nada que eu não possa suportar, porque Deus está comigo. Deus vai cuidar de mim, mas eu preciso ter a minha decisão consciente também de contar com Ele para enfrentar essa dificuldade. Então, diante da tentação, a gente tem duas escolhas. A gente sempre vai ter duas escolhas. Ou desistir, se render, e lá na frente colher arrependimento, ou resistir com alegria, pensando nos bons frutos que a gente pode colher disso. Para encerrar essa parte da tentação, Deus não nos abandona nas tentações, mas nos fortalece para vencê-las e para podermos experimentar a alegria da transformação do nosso caráter. Penso o quanto a gente pode aprender sobre nós mesmos quando a gente diz não para alguma determinada situação. Certo? Até aqui? Tudo certo? Acompanhando? Muito bem. Vou cuidar para não falar demais, tá, gente? E agora a gente quer falar, então, sobre as provações. Provações, a gente vai entender que são situações externas, que muitas vezes não estão no nosso controle, certo? Um imprevisto financeiro que surgiu, né? Claro que algumas questões financeiras a gente causa, mas aí entra ele na tentação e está tudo certo. Mas às vezes surgem imprevistos financeiros relativos à saúde, né? Gastos que você não tinha previsto. Às vezes situações de relacionamento, independente se é colegas de trabalho, se é vizinho, se é dentro da sua própria casa, né? Relacionamentos que às vezes, por mais que você tente, não dá, ou às vezes não tinha nada a ver com a situação e te jogaram no meio da situação e agora você tem que ajudar a resolver e o que se faz, né? Ou demandas grandes de trabalho ou de estudos que nos causam ansiedade, que nos causam tristeza em muitos momentos, que tiram, às vezes, o nosso foco, tiram o nosso chão, tiram o nosso sono, né? Então, as provações, elas são situações que vão vir de fora, nem sempre causadas por nós, nem sempre motivadas por nós, mas que a gente acaba sendo inserido ali nesse meio, né? Eu quero compartilhar com vocês o que o Tiago também fala sobre as provações. Olha só, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu grifei aqui a parte final do sem lhes faltar coisa alguma, porque às vezes as pessoas leem essas coisas na Bíblia e acabam pensando que Deus não vai te deixar faltar nada materialmente, né? De maneira material, financeira. Né? Às vezes acabam usando esses versículos para dizer que
Não, você tem que perseverar, você tem que lutar e Deus vai te restituir, Deus vai te fazer prosperar, né? Mas não é disso que eles estão falando, tá? Aqui, Tiago está dizendo que não vai nos faltar coisa alguma em subsídios, em maneiras da gente enfrentar as provações que vêm pela nossa frente. Certo? E provações tem a ver com a palavra prova. Parece que realmente essas coisas elas vêm para a nossa vida, essas coisas acontecem justamente para nos testar. Para ver qual é o nosso limite, até onde eu consigo chegar, até onde eu aguento essa situação. Não quer dizer que é Deus te mandando uma prova. Não quer dizer assim, pensando, a Susan está muito tranquilinha, vou mandar um problemão para ela, vamos ver como é que ela se vira com isso. Né? Mas a gente vive aí nesse mundo de pecado, a gente vive aí nesse mundo de altos e baixos e as dificuldades vão vir, vão aparecer em algum momento. Mas o ensinamento é que nessas provações, nessas dificuldades que aparecem no nosso caminho, a gente precisa aprender a ter perseverança. E eu acho interessante que ele diz, né, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem ou estarem passando por provações. Ele não está dizendo, fiquem felizes de lá no final, quando vocês chegarem no final da provação, vocês se alegrarem. Não, ele está falando no processo, no durante que aquilo está acontecendo. Então, gente, qual que é o desafio para nós? Aqui a gente está falando sobre provações que a gente não tem escolha. Elas vão aparecer, as dificuldades vão aparecer. Eu não sei como começou o teu 2025. Se ainda não aconteceu nada, provavelmente até dezembro alguma coisa pode acontecer, né? A gente não escolhe passar pelos problemas ou não. Estou com uma dívida enorme, preciso pagar tal financiamento, não sei o quê. Mas deixa para lá, isso aí vai se resolver. Eu não posso escolher passar por isso ou não, eu tenho que encarar, tenho que enfrentar. Mas como enfrentar? Ali no versículo que a gente leu antes, fala sobre ter a sua fé, né, provada, ter a sua fé testada. Mas não é a fé em si mesma. Não é a fé na sua própria capacidade, porque a gente não toma boas decisões sozinho. Às vezes o problema surge, a gente quer logo resolver e acaba tomando decisões precipitadas e quando vê, está pior do que estava antes. Não é fé em si mesmo. E aqui os coaches, de novo, precisam tomar cuidado. Não é simplesmente você pode, você consegue. Existem caminhos que a gente precisa trilhar para resolver os nossos problemas. Então, não é fé em nós mesmos, mas é naquele que tem as respostas. E o versículo que vem logo depois desse texto de Tiago 1, ali que a gente leu por último, Tiago 1:5, ele nos dá uma orientação para a gente passar pelos problemas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esse, inclusive, é o versículo-chave que as crianças também estão estudando ali no Milk Kids. Pedir sabedoria a Deus. Eu fico imaginando Deus na seguinte situação. Ele vê que a gente está ali passando por um problema e Ele está ali só esperando que a gente peça ajuda a Ele. Eu não sei você que tem filhos, como que é a sua conduta em casa com os seus filhos. Mas a gente procura fazer o seguinte exercício. Vê que as crianças estão ali tentando fazer alguma coisa, vê que eles estão ali lutando com alguma coisa. Nosso instinto é chegar lá, fazer por eles e pronto, né? Mas o que eles vão aprender com isso? Que lição eles vão tirar daquele problema que eles tinham para resolver? A gente prefere esperar que eles venham
pedir ajuda. Ali eles já aprendem uma coisa muito importante, que é a questão da humildade, deles reconhecerem que sozinhos eles não conseguiram, que eles precisaram de ajuda. E isso já começa a moldar o caráter dele. E eu imagino que com Deus é a mesma coisa, Ele está ali só esperando que a gente peça ajuda, que a gente peça sabedoria, que a gente peça orientação. E a Bíblia vai dizer que Deus dá a todos livremente de boa vontade, Deus tem prazer em nos dar da sua sabedoria. Ele se alegra com o fato de nós buscarmos nele as orientações, e isso já vai moldando o nosso caráter, porque nos ensina que nós sozinhos não conseguimos, que nós sozinhos só tomamos decisão ruim. Mas quando Deus nos dá da sua sabedoria, quando Ele começa a nos orientar, quando a gente começa a buscar conselhos, buscar orientação de pessoas que também vivem à luz da palavra de Deus, né? Porque conselho muita gente dá, né? Agora, conselho bom já é um pouco diferente. Então, buscar em pessoas que buscam a palavra de Deus também, a orientação, alguém que possa nos ajudar a olhar o problema de fora e tentar organizar e tentar achar caminhos. É isso que Deus diz quando Ele fala sobre buscar nele a sabedoria. Ele dá livremente e de boa vontade. Então, diante dessas situações, a gente também tem duas escolhas. A gente sempre vai ter duas escolhas. Ou a gente se desespera diante dos problemas e toma atitudes precipitadas e que lá na frente podem acabar sendo o nosso fundo do poço. Ou a gente coloca nas mãos de Deus e busca pela sabedoria dele. E aí, quando a gente busca a sabedoria de Deus, a gente também começa a enfrentar os problemas de outra forma. A gente está falando da alegria, né? Tem alegria maior do que eu poder dividir a minha carga com outra pessoa? Tem alegria maior do que eu poder contar com alguém no meio do meu problema? Então leva isso já para a tua vida também. Você não está sozinho. E é o exercício que eu procuro fazer quando a gente se depara com algumas situações inesperadas ou difíceis. A gente não está sozinho. Vai ter solução. Tudo tem solução. Né? E se a gente para, senta e chora, claro, tem um momento de fazer isso. Né? Não estou dizendo que agora você nunca mais possa chorar diante de um problema, agora você tem que ser uma rocha para sempre. Não é isso. Claro que a gente vai se entristecer, vai se abalar, mas o que nós vamos fazer com isso? Permanecer no choro, na tristeza, ou nós vamos buscar a sabedoria e a orientação de Deus para nós? Né? Deus não nos abandona nas provações, e assim podemos experimentar a alegria de amadurecer nelas. Imagina, depois de ter passado por esse problema, depois de ter passado por essa situação difícil, poder olhar para trás e dizer, poxa, eu consegui, Deus esteve comigo e deu certo. Às vezes não é a solução que você tinha pensado, mas você pode ter certeza que a solução que Deus pensou é muito melhor do que a sua. E pensa, né, na questão da maturidade, o quanto você depois pode ajudar outras pessoas por ter vencido esse problema que você teve. Outra pessoa que vai passar por uma situação parecida, o quanto você pode ajudar, o quanto você pode ser usado por Deus também e ser essa pessoa sábia que alguém talvez foi para ti, né? Então, até aqui a questão das provações. E agora, quero comentar com vocês sobre este assunto, sobre a morte, que vamos concordar que é a única coisa que para nós, seres humanos, não tem solução, né? Cedo ou tarde, a gente vai passar pela morte. Seja nós, seja um ente querido. Para nós é a única coisa que não tem solução aqui na Terra.
Para todo o resto a gente dá um jeito. E eu já compartilhei uma vez com vocês que esse assunto da morte, na verdade, me deixa muito triste. Né? Imagina eu, uma pessoa para cima, né? Alegria, né? E tal, assim, ó, eu amo viver. Eu acho a vida maravilhosa, eu acho a vida incrível. E a morte me deixa triste. Várias vezes, às vezes eu deito na cama e tal, né, ali pronta para dormir, já quase pegando no sono, e do nada vem um pensamento: um dia eu vou morrer. Do nada, assim. E aquilo me deixa triste. E eu já, né, um dia conversando com o Jorge sobre isso, e aquilo me incomodava demais, assim. E eu entendi que talvez era uma área da minha vida, uma dificuldade. E você pode pensar, nossa, ela deve ter passado por tragédias terríveis na vida dela nesse sentido, né? Não. Eu não tive nenhuma experiência de tragédia relacionada à morte na minha família. Mas esse tema me incomoda. Esse tema me deixa triste. Porque é bom viver. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu comecei a orar e comecei a conversar com Deus sobre isso. E Ele foi colocando no meu coração: confia em mim. Confia em mim. Também sobre esse assunto. Confia em mim. Por quê? E aí, assim, não que agora, né, a partir desse momento que Deus me fala, confia em mim, não que eu estou alegre agora com a morte. Ela vai continuar sendo um tema triste para mim. Mas eu aprendi e eu entendi que dentro desse tema da morte, a gente também precisa buscar a sabedoria e maturidade de Deus para entender e para tranquilizar o nosso coração diante disso. Há alguns anos atrás, eu tive vontade de fazer uma tatuagem, né? Não sei se era uma necessidade de me sentir mais jovem, né? Mas, enfim, eu quis fazer uma tatuagem. Mas é claro que eu pensei, bom, tem que ser alguma coisa coerente, né? Tem que ser alguma coisa boa, né? Afinal de contas, aquilo vai ficar para sempre na tua pele, né? Até chegar à morte, né? Vai estar ali contigo. E eu decidi tatuar esse versículo, né? Está aqui no meu braço. Eu decidi tatuar esse versículo porque ele, para mim, é fundamental para trazer paz ao meu coração, para trazer, de certa forma, até uma alegria, porque ele gera no coração uma expectativa. Aqui está dizendo, ó, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como seres humanos, a gente olha muito para o que acontece aqui, né? Justamente assim como eu disse, eu amo viver, eu olho muito para o que acontece aqui, porque a vida é muito boa. Né? Ou mesmo se não só olhando para as coisas boas, mas para as coisas ruins, a gente olha para situações e às vezes pensa que não tem jeito, não vai se resolver nunca. Mas a Bíblia está nos ensinando a parar de olhar tanto para o que acontece aqui. A gente não levar tanto em conta o que acontece aqui, porque o que a gente vê aqui passa. O que a gente vê aqui um dia vai acabar. Mas aquilo que a gente não vê, quando a gente olha para o alto, quando a gente olha para Deus, isso é eterno. E o que isso tem a ver com a morte? Mostra para nós que aqui não é o final. A gente não está enxergando o final. A gente não está vendo, a gente não consegue ver a olhos nus o que Deus tem preparado para nós lá na frente. E é isso que tem orientado a minha vida também nessa área, né? Nesse tema da morte. É entender que aqui não é o ponto final. É entender que Deus tem grandes coisas preparadas para a gente. Esses dias eu estava conversando, né? Fui no salão dar uma retocada nas mechas. 7h da manhã eu falando sobre morte com a cabeleireira. Não sei como que a gente entrou nesse assunto.
Mas ela comentou comigo que ano passado ela foi no velório de uma colega de um outro trabalho que ela tem, e era uma menina nova, né? Assim, pegou todos muito de surpresa. E ela foi no velório e ela disse: Susan, eu achei muito interessante como o evangélico, né? Ela é católica, mas enfim, como o evangélico lida com a morte. Porque ela era a moça, né, que faleceu, era cristã e tal, de uma família cristã. Ela disse: eu fiquei impressionada, porque eu fui no velório achando que eu ia encontrar desespero, que eu ia encontrar pessoas à beira da loucura. Mas, claro, estavam tristes, estavam chorando, mas não tinha ninguém desesperado. E eles próprios falavam de uma esperança que eles tinham. Então, quando a gente olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, para aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente não se desespera. Porque se a gente crê em Jesus, aqui não é o ponto final. E o Tiago também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Quando a gente fala da vinda do Senhor, a gente fala também sobre isso, sobre depois da nossa morte, sobre depois, né? No que virá depois. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aqui o Tiago cita Jó. É um personagem do Antigo Testamento, uma pessoa do Antigo Testamento, que teve tudo tirado dela. Teve família tirado dela, ele teve saúde, perdeu tudo. E no seu livro inteiro ele busca entender e busca pela sabedoria de Deus. E é claro, depois no final, né, ele tem muitos diálogos com alguns profetas e com Deus, inclusive. E no final, claro que Deus de novo restitui, né, as coisas para ele e tudo mais. Mas no final ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas depois, passado por toda essa experiência, ele diz: mas agora eu te conheço por contigo andar. Né? Ou seja, em todo esse processo, mesmo lidando com a morte, ele entendeu que Deus o sustentou, que Deus cuidou dele em todas essas situações. Né? E ali ele vai falar sobre a paciência. Então, mesmo que a gente entende que a morte não tem a palavra final, mas ela nos incomoda ainda. Mas ele diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Esperem com paciência. Isso pode gerar em nós expectativa, né? Isso gera em nós expectativa. E é muito bom a gente esperar por alguma coisa, né? Isso nos traz uma alegria, uma expectativa boa. E é isso que Deus está dizendo: olha, vocês vão enfrentar essas coisas, vocês vão enfrentar a morte ainda, mas tenha paciência. Tenha paciência, porque o melhor ainda está por vir. Então, a morte, diante dela, nós somos chamados a viver em confiança, paciência e esperança. Aqui eu vou trocar a alegria pela esperança. Como cristãos, nós podemos nos entristecer, sim, mas não desesperar. Porque nós temos em quem confiar. Porque Deus nos dá forças, inclusive, para passar pela morte. Então, diante dela, mesmo que a gente não possa fugir dela, mas a gente tem também as duas escolhas. Nos desesperar e talvez mergulhar numa depressão, mergulhar no fundo do poço, ou buscar em Deus a paz que excede todo entendimento. Esse é um exercício que eu busco fazer constantemente, buscar a paz de Deus. Buscar a paz de Deus. Deus não nos abandona na morte, ao contrário, enfrenta a morte no nosso lugar e nos faz experimentar a alegria. Sabem que o próprio Deus,
ele enfrentou a morte. Nós sabemos disso, a gente ouve isso constantemente aqui também. O próprio Deus passou pela morte. Não vejo imagens de Jesus indo para a cruz sorrindo, com alegria, né? Não necessariamente ele teve esse sentimento indo para a cruz. Mas eu acredito que a grande motivação dele foi pensar na alegria que isso traria depois. Jesus olhou lá para frente e disse: vai valer a pena esse sacrifício. E esse Deus, e esse Jesus que sofreu por nós, que morreu na cruz por nós e que nos promete a vida eterna, que nos promete algo novo, algo muito melhor. Esse Jesus também quer caminhar com você em meio às provações que você vai enfrentar. Não é se você enfrentar, é as que você vai enfrentar. Porque todos nós vamos passar cedo ou tarde por alguma situação difícil. Mas Deus prometeu estar conosco. Deus prometeu estar ao nosso lado. E isso vai gerar em nós a alegria e a confiança. Portanto, agora avalie e decida. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Retomo a pergunta que eu fiz no início. De novo, não sei se você está passando por alguma coisa, se você já passou por alguma coisa esse ano, mas talvez vai passar. O que para você é uma dificuldade? Quais escolhas normalmente você faz diante das dificuldades que aparecem? Você é aquele que quer resolver tudo logo? Você é aquele que mete os pés pelas mãos? E diante de tudo que a gente conversou aqui, quais escolhas você pode fazer a partir de hoje? Seja nas tentações, seja nas provações que aparecem, que escolhas você vai fazer? E diante da morte, que escolha você faz? Escolher morrer um dia ou passar pela morte não é uma opção. Mas como você quer encarar isso? O meu desejo nessa noite para vocês é que vocês possam enfrentar com alegria os problemas, as dificuldades que surgirem. Que você possa encontrar em Deus a orientação e a paz que você precisa para enfrentar tudo isso. Busque pessoas, encontre pessoas que possam ajudar você a enfrentar as dificuldades. Divide a carga. Como eu falei antes, não tem alegria maior do que a gente poder dividir essa carga, seja com Deus, no teu quarto em oração, seja conversando com uma pessoa, mas que você possa experimentar a alegria de, mesmo em meio à dificuldade, mas sair bem, porque você fez as escolhas certas. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!